Continuando a nossa reflexão sobre a campanha da fraternidade, vamos fazer uma releitura de alguns textos bíblicos em perspectiva ecológica. O texto sagrado ilumina a nossa caminhada como igreja, como seguidores de Jesus Cristo. A primeira narrativa bíblica em Gênesis 1:4 apresenta a criação do mundo em um ritmo de 7 dias. No final, Deus santifica o 7º dia, o sábado, como dia de descanso. Esta narrativa contempla o ser humano no meio de elementos que na fé do Israel bíblico têm grande importância. Não cabe ao ser humano uma autonomia absoluta em relação aos demais seres criados. A bênção e a aliança não são apenas para o ser humano, mas para toda a carne sobre a terra. Todos os seres, os não humanos e os humanos, são contemplados como criação de Deus. Quer dizer, cada ser existe porque Deus disse a sua palavra. Todas as criaturas gozam de uma dignidade inegável por causa de sua origem divina. No entanto, anualmente desaparecem milhares de espécies vegetais e animais que já não poderemos conhecer, que os nossos filhos não poderão ver, perdidas para sempre. A grande maioria delas extingue-se por razões que têm a ver com algumas atividades humanas. Por nossa causa, milhares de espécies já não darão glória a Deus com a sua existência, nem poderão comunicar-nos a sua própria mensagem. Não temos direito de o fazer. O fato de o ser humano ter sido criado no 6º dia significa que ele tem uma missão especial no mundo, embora seja radicalmente dependente dos seres anteriormente criados. Surpreende a ordem dada por Deus aos seres humanos. Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo ser vivo que rasteja pela terra. O ser humano, feito à imagem de Deus, é convidado a tornar Deus presente, a ser criativo e cuidadoso, favorecendo a convivência pacífica e ordenada entre todos os seres, para cultivar e guardar a terra, para ela sempre ser jardim do Éden, como uma joia preciosa. O homem, como figura de Deus na terra, recebe a tarefa de sustentar a atividade divina em favor de outros seres vivos. O homem é chamado a usar todas as suas potencialidades para cuidar do vivente que lhe foi confiado, operando com toda a mansidão, possa viver em relação harmoniosa com toda a criação. E isso implica uma grande sabedoria para o homem, no respeito pela obra divina, com uma responsabilidade ecológica que na história, especialmente a recente, nem sempre foi honrada. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden para, nesse espaço tão privilegiado, colocar o ser humano. Então, o ser humano é pensado como uma parte de uma casa comum, representada por um jardim e 4 rios. Ao término da criação, Deus viu tudo quanto havia feito e era muito bom. Deus dá a nota máxima à criação e deixa ao ser humano a tarefa de descobrir a beleza, a bondade, a singularidade, a diversidade, a agradabilidade de todos os seres. Sendo assim, qualquer tipo de destruição da obra torna-se algo contrário à ótica bíblica da criação. No entanto, os textos bíblicos falam também da maldade do ser humano e do perigo de o ser humano
e os demais seres vivos serem expostos ao extermínio. Diante desse cenário, porém, cultiva-se a esperança de que a aliança estabelecida entre Deus, Noé e sua descendência e todos os seres criados, garanta a continuidade de toda a vida sobre a Terra. E essa aliança tem caráter cósmico. Como sinal da aliança universal, Deus colocou seu arco entre as nuvens. O arco, instrumento de conflito, de guerra e de morte, ao ser pendurado nas nuvens, torna-se um grande convite a viver a paz. Deus quer a paz. No livro do Êxodo, enquanto o regime do faraó se encontra exposto às diversas catástrofes ambientais, os libertados da sociedade opressiva e escravista são convidados a experimentar o contrário. Ao atravessar o deserto, um espaço geográfico inóspito para o ser humano, o povo de Deus, de forma surpreendente, encontra água potável e alimento como o maná e as codornizes. A natureza favorece a sobrevivência do ser humano. Nos mandamentos de Deus aparecem formulações jurídicas que visam a preservação da natureza. Se reconhece a necessidade de que leis ambientais protejam fauna e flora. Maus tratos de animais são proibidos. As leis mosaicas ordenam o respeito às plantas, defendendo assim o princípio ético da restrição do acesso aos recursos naturais, a fim de proteger a vida do ser humano e o ambiente em que ele vive. No mais, há leis que reconhecem o direito de todos se alimentarem, realçando-se as dimensões fundamentais do que hoje se chama ecologia integral. Isto é, segundo a visão do legislador israelita, os donos da terra somente terão os seus empreendimentos abençoados pelo Senhor Deus quando as plantações desses mesmos proprietários alimentarem a todos. A generosidade da terra estimula o ser humano a ser generoso com toda a criação, da qual ele é parte integrante. Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.